Boa tarde, pessoal. Então vamos lá. Então vamos fazer uma aula. Como a gente sempre faz, eu vou corrigir os exercícios que eu passei para vocês na aula passada, tá? E no final propor uma nova atividade, ok? Então vamos lá. Então, para essa semana eu deixei, foram 3 exercícios, tá? Ainda tivemos erros básicos de matemática, erros de mudança de potência, erros de regra, erros de sinal, tá? Já comentei isso bastante em sala de aula com todas as turmas. Tá? A matemática ela é uma ferramenta. A gente não tem que decorar aquilo que é feito em um exercício e simplesmente fazer igualzinho no outro. A regra é a mesma, mas a maneira de fazer, às vezes a gente tem que obedecer a regra, não o como que é feito. Tá? Então se eu tenho que passar 6 casas para cá, teve gente que não olhou o número ali, não, contou 6 e colocou e pronto. Tá? Regrinha de sinal, mais com menos, o TF é primeiro, depois é o TI. Se tem um menos, tem o segundo menos, ele vai continuar a regra de sinal, fica valendo. Ok? Tá? E vamos lá. Então na primeira, tá, eu coloquei nesses 3 exercícios, eu misturei, coloquei um monte de coisas de matemática diferente ali até para ver tirar essa mania de vocês de pegar o exemplo e só simplesmente copiar. Então a gente não está aprendendo a fazer, a gente está aprendendo a copiar um exemplo do outro. Ok? Então, nessa primeira, tá? O que a gente tinha? Tinha uma régua de aço de 100 centímetros de comprimento, quando a temperatura é 230. Eu quero saber o comprimento dessa régua quando ela for resfriada a 30 graus. Ok? Então aí já uma coisa diferente aí. Por quê? Todos os outros exercícios que a gente fez, o que estava acontecendo? A gente estava aquecendo, as moléculas estavam se afastando e o meu objeto aumentava de tamanho. Nesse exercício, o que está acontecendo aqui? Ele está quente e a gente resfria. Ou seja, as moléculas elas estão afastadas e elas vão se aproximar. Ou seja, o tamanho do negócio no final vai diminuir. Ah, mas tem uma maneira de fazer isso? Não, é só a própria matemática já vai fazer isso por si só. Ok? Então vamos lá. E eu coloquei também aqui, fiz de propósito, tá? Coloquei 1,3 vezes 10 na menos 5. Normalmente a gente estava usando lá sempre na menos 6. Até para a gente entender essa contagem. Não simplesmente, é 6 sempre pronto. Não. 1,3, 10 na menos 5. Ok? Então, primeira coisa, eu tenho que decidir qual tipo de dilatação a gente está falando. Se é linear, se é superficial ou se ela é volumétrica. Ok? Então, nesse primeiro exercício eu tenho uma régua de aço de 100 centímetros de comprimento. Então eu estou falando de comprimento. Se eu estou falando de comprimento, significa que a gente está falando de uma linha, uma medida só. E a gente também fornece aqui o coeficiente linear, o alfa. Então já está dizendo que ela é uma medida só. Então que vai variar o comprimento. Sempre que eu tenho uma medida só, ou seja, que é centímetro, então ela é linear. Ok? Então a fórmula que eu vou ter que usar é da dilatação linear. Tá? Então, ΔL igual a L0 alfa ΔT. Lembrando que ΔT é final menos inicial. Então, substituindo o valor, comprimento inicial está aqui, a régua tem 100 centímetros, quando a temperatura é 230. Essa temperatura de 230 aqui, o que é? É a temperatura inicial. A final dela é 30. Como a fórmula pede final menos inicial, eu tenho que obedecer. Não porque o 230 é maior vai primeiro, não. Final 30 menos 230. Certo? Coeficiente linear, 10 na menos 5, coloquei aqui. Então, 30 menos 230 dá menos 200. Tem que prestar atenção nisso. Certo? Na multiplicação, mesma coisa que a gente faz. Vou multiplicar a parte decimal, vou multiplicar o 100 vezes 1,3 vezes o menos 200. Certo? Multiplica os 3 e mantenho 10 na menos 5, que eu não fiz nada com ele ainda. 100 vezes 1,3 vezes menos 200 vai dar menos 26 mil. Certo? Vezes 10 dá menos 5. Tranquilo?
A regra é, eu tenho que passar a vírgula, a gente considera, lembra, eu coloquei a vírgula aqui, como se estivesse aqui no último, e eu vou ter que passar ela, o número da potência aqui. Essa potência é 5, então eu tenho que passar 5 casas aqui da direita para a esquerda. 5 casas da direita para a esquerda, vai vir para cá, bem na frente do 0,26, certo? Vou colocar aqui embaixo, aqui, vou fazer aqui então, 0,000, que é o que eu tenho ali, 26 mil. Então eu passei ela para cá. Como não existe vírgula 26, a gente coloca mais um zero aqui. O menos continua ali, certo? Depois que eu usei para contar, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu posso simplesmente eliminar esses 3 aqui. E fica menos 0,26. Ok? Calculei o pedacinho que aumentou. Nesse caso que diminuiu. Ela vai diminuir 0,26. Ou seja, eu usei a mesma fórmula e automaticamente ele já me diz que o tamanho vai diminuir 0,26. Comprimento final é o comprimento inicial mais o que ele variou. Certo? Então é 100 mais o que ele variou. Só que o mais o que ele variou, se ele variou menos aqui, esse mais com menos vira menos. Então vai ficar 100 menos 0,26. Então o resultado final vai dar 99,74. Ou seja, a minha régua ela diminuiu de tamanho. Ok? Certo? Então aqui tinha que prestar atenção no menos 5. Teve bastante gente que errou aqui. Aí colocou da 0,026. Na hora de aqui esqueceu do menos. Teve gente que fez o menos aqui certinho. Na hora aqui o menos desapareceu. Como se... não, só usei para bonito lá em cima. Aí aqui embaixo aí deu 100,26. Dá um tamanho diferente. Sempre que a gente resfria alguma coisa, ela diminui de tamanho. Ok? Tranquilo? Na questão 2, vou fazer aqui, vamos tirar isso aqui e vamos comentar ela também. Depois eu faço isso aqui bonitinho. Tá. Então na questão 2, o que eu tinha? Uma placa retangular de alumínio, ela tem 30 centímetros quadrados de área, a temperatura de menos 20. Essa placa é colocada no ambiente cuja temperatura é de 180. Eu quero calcular a área dessa placa a temperatura de 180. Primeiro, tem que descobrir que tipo de dilatação que a gente está ocorrendo, se ela é linear, superficial ou volumétrica, certo? Quais as palavras ou o que me indica? Primeira coisa, estou trabalhando com centímetro quadrado. Centímetro quadrado é a unidade de área, então ela é área. A palavra área, aqui já me diz que ela é área. Eu quero calcular a área, então ela é superfície. Eu tenho beta. Beta é coeficiente de dilatação superficial. Então, todas essas palavras aqui me indicam que a dilatação ela é superficial. Se ela é superficial, variação da área, área inicial, vezes beta, vezes a variação de temperatura, que é TF menos TI. Ok? Colocando os valores aqui, então, a área inicial é 30, coeficiente 2 vezes 10 na menos 5, de novo tem que prestar atenção que aqui também é menos 5, e aqui teve um monte de gente que errou também. Foi colocado de propósito para vocês aplicarem a regrinha do sinal. Então eu tenho temperatura final menos a inicial. A temperatura final, quanto que a placa vai ficar no final? 180. Então está aqui, 180. Menos a temperatura inicial. Quanto que é a temperatura inicial? Menos 20. Então tem menos 20. Menos 20 vai dar mais. Certo? Aqui em cima, se eu tinha menos final, menos inicial, deu um número negativo. Aqui, esse menos com esse menos, ele vai dar positivo. A regra de sinal não é porque a gente tem que fazer um menos o outro que não vai valer. Ou seja, a regra de sinal vale para qualquer coisa. Menos vira mais. Então, qual a variação de temperatura? 180 mais 20. Ela variou 200 graus. Certo? Multiplicação de novo. 30 vezes 2,4 vezes 200 vai dar isso daqui. Certo? 14.400. Esse vezes esse. E mantenho 10 na menos 5 que eu não fiz nada. Mesma coisa. Eu tenho 5 casas aqui.
eu tenho que passar, mesma coisa, vamos colocar aqui de novo mais 2 zeros aqui para a gente poder ver. Então aqui eu tenho, a vírgula está aqui, eu passo 1, 2, 3, 4, 5, ele vem para cá. Contei, beleza, agora eu posso eliminar. Ficou 0,14. Certo? 144. Coloquei todas as casas ali. Unidade, centímetro quadrado. Então, a área final é o que eu tinha, mais o que ele aumentou. Então, se eu tinha 30 e aumentou 0,144, então fica 30,144. Ok? Também. O único problema aqui, problema não era um problema, era para vocês prestarem atenção que esse menos com esse menos vira mais. Ok? Essa era bem tranquilinha também. Na quarta, na quarta não, desculpa, na terceira. Vamos fechar aqui também para a gente fazer bem certinho. Ok? Eu tenho um cubo de aço que tem 200 centímetros cúbicos de volume e a temperatura de 40 graus. O que está errado nessa placa? Esse cubo é colocado num ambiente cuja temperatura é 150 graus. Sabendo que o gama do alumínio é 3,610 na menos 5, calcular o volume desse cubo nesse ambiente. Ou seja, primeira coisa, eu tenho que saber que tipo de dilatação a gente está trabalhando. Certo? Eu vou olhar aqui, centímetro cúbico, isso é a unidade de volume. A palavra volume aparece aqui. Eu tenho o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico. Então, tudo está me indicando, aqui mais uma palavra aqui, qual o volume. Então, tudo está me indicando no problema que eu estou trabalhando com dilatação volumétrica. Se eu estou trabalhando com dilatação volumétrica, a fórmula é variação do volume, volume inicial, gama TF menos TI. Ok? Então, a volume inicial é 200, coeficiente de dilatação 3,610 a menos 5, temperatura final, essa estava bem simples, né? Final menos inicial, você não teve nenhum probleminha. 150 menos 40, que vai dar 110. Então eu vou multiplicar o 110, 3,6 e 200, vai dar 79.200. 79.200, mesma coisa. Vou colocar os dois zeros aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei a vírgula aqui, coloquei um zero na frente. Depois que eu fiz isso, eu posso eliminar os dois zeros daqui. Então a variação do volume, nesse caso, ela é 0,792 centímetros cúbicos. Se eu tinha 200 antes, aumentou 0,79, então vai dar 200,79 de volume final. Ok? E estava aqui a nosso exercício. Ok? Tá. Como eu prometi, tá? Para a aula de hoje, tá? A gente não vai acabar por aqui ainda. Eu vou tentar fazer tentar colar os dois vídeos depois, mas eu preparei e fiz uns experimentos sobre dilatação para a gente mostrar, tá? Quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu prometo que eu levo eu fiz dois, para mostrar para vocês aqui, gravei eles, tá? Eu levo eles para a gente ver em sala de aula que até fica melhor, tá? Eu vou mostrar lá ao vivo, o pessoal consegue ver mais fácil, mas como eu falei que eu ia fazer uma aula de experimentos, então eu fiz, ok? Então eu vou fazer a aula de experimento lá para vocês lá e já vou terminando por aqui para a gente voltar de lá, acho que eu não volto mais aqui, mas eu vou deixar mais uma listinha de exercícios ali para vocês, tá? Para a gente poder tirar mais essa duvidazinha, pelo menos mais essa semana, com dilatação. Na semana que vem a gente volta com já o conteúdo novo, tá? Mas acho que eu vou gravar depois um finalzinho para ficar legal o vídeo. Se eu conseguir tentar juntar os três, beleza? Se eu não conseguir, a gente para por aqui. Se eu conseguir, então assistam o vídeo até o final. Então agora a gente vai dar uma paradinha para me mostrar os experimentos. Depois eu vou tentar voltar aqui, tá? Então, bora para os experimentos. Como eu havia prometido para vocês, tá? Vamos fazer hoje uma aula diferente. Vamos fazer uma aula com experimentos.
Tá? Fica meio complicado a gente mostrar via vídeo, mas eu senti mais legal eu mesmo fazer. Ok? Então, primeiro eu vou fazer duas experiências para vocês. O primeiro é demonstrar a dilatação, como a gente já viu como funciona o termômetro, basicamente como eles fizeram. Então, o que eu tenho aqui? A gente tem um vidrinho, tá? Aqui dentro tem água, eu coloquei tinta de caneta, tá? Aqui é um tubinho de caneta, mesmo uma caneta velha que eu tinha ali, ele fura e fica em contato ali. Então, quando eu aquecer esse líquido, o que vai acontecer? Ele vai expandir, vai aumentar de tamanho, não tem para onde ir, ele vai para o tubinho aqui da caneta aqui. Tá? Então agora ele está frio, eu tinha colocado até no gelo ali, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho de água quente aqui. Vamos ver que vai até sair fumaça ali. Ó. A água está bem quente, deve estar próxima dos 100 graus. Então o que a gente vai acontecer aqui quando eu colocar aqui? Prestem atenção que ela vai subir. Ó, tá vendo ali, ó? Se vocês já percebem ali, mas tá, um pouquinho de caneta já tá subindo ali. Era para ficar mais colorido, mas... Então, ó, a dilatação ela tá ocorrendo. Então dá para ver aqui em cima aqui, ó. Se vocês observarem, nós temos uma coluna de água subindo aqui. E vamos tirar essa, ó, já chegou até em cima ali, ó. E quando a gente tira e põe água, que é água gelada, tá? O que se espera que aconteça? As moléculas vão automaticamente, elas já se contraem, ficam mais perto, e ela vai diminuindo a temperatura e vai diminuindo de volume também. Ok? Espero que vocês tenham visto e entendido. Então, temperatura mais baixa, as moléculas elas se aproximam, a água diminui de tamanho a coluna ali. Quando a gente põe na água quente, que a água que está aqui, quase que instantaneamente as moléculas começam a se agitar e a coluninha já começa a subir aqui, ó. Para ver bem certinho. Ok? Nos líquidos é fácil de entender, porque o líquido ele tem um coeficiente de dilatação bem alto, então é bem fácil da gente perceber. A experiência que eu vou mostrar agora, vou colocar aqui isso aqui de novo no gelo, ele vai baixar bem ali agora, bem ali, tá? Deixa eu só afastar isso aqui. Ok? Então, aqui a gente tem, a gente poder entender o que está acontecendo por aqui, eu tenho uma barrinha, um fio de cobre, ok? Então esse fio de cobre, ele está preso aqui, certo? De um lado, e desse outro lado aqui, ó, se vocês observarem aqui, eu coloquei esse ponteiro verde aqui, grande aqui, ó, certo? Por que a gente fez isso? Existe uma coisa chamada alavanca, que ela vai, quanto menor a distância aqui, ou seja, quanto mais próximo aqui, ele vai repetir no outro lado exatamente o mesmo movimento. Só que como eu coloquei bem próximo do ponto aqui, e esse lugar aqui é bem alto, então um pequeno movimento que acontecer aqui em cima, ele vai, aqui deve ter uma distância, acho que umas 20 vezes maior daqui até aqui, ele vai aumentar 20 vezes o tamanho desse movimento. Então dá pra gente ver, vai acontecer duas coisas aqui. Eu vou conseguir ver aqui em cima que esses dois preguinhos eles vão ficar distantes um do outro, certo? Tá? E esse ponteiro vai vir para cá. Só que mesmo aumentando esses 20 vezes aqui, ó, ele ainda vai ficar bem pequeno o deslocamento. Então o que eu fiz? Eu fiz um circuitinho elétrico aqui que quando o ponteiro está do lado de lá, ele encosta nesse conector aqui e vai acender essa luzinha aqui. Se vocês observarem aqui no outro lado tem outro conector aqui, que ele só vai acender quando ele tocar. E quando que ele vai tocar? Quando o ponteiro vier para cá. E quando que esse ponteiro vai vir para cá? Quando esse pedaço de ferro aqui ele aumentar de tamanho. Então para ele aumentar de tamanho aqui, ele vai acender a vermelha, certo? E qual é a maneira de eu fazer ele aumentar de tamanho? A gente vai usar calor. Então vai fazer... Então, no primeiro momento o que vai acontecer, vai apagar a luzinha amarela e depois vai acender. Então, ó, já apagou a amarela, então quer dizer que o ponteiro está se mexendo já, ele está vindo para o lado direito, certo?
Quando nós voltarmos para a aula, eu levo esse experimento para a gente fazer em sala de aula. Vai aquecer até acender a vermelha. Ó. Ok? Então, o ponteiro ele mexeu para cá e acendeu a vermelha. O que vai acontecer agora é, ele vai esfriar de novo, ele vai apagar e vai voltar para o lugar. Só mostra aqui em cima, aqui, ó, que esse ponteirinho aqui ele tá diferente um do outro. Ele vai mudar essa... Deixa eu colocar o preto aqui atrás para ver se fica melhor. Tá? Então ele vai... Pausa. De novo ali. Não. Libera lá. Tá. Então, quando ele esfriar, o que vai acontecer? As moléculas vão vir para cá, vão comprimir, ele vai tirar o contato aqui de novo e vai voltar para lá. Certo? Vou tentar fazer uma coisa mais rápida aqui. Então, eu vou apagar, dar uma molhadinha aqui para ver se ele... Ó, já diminuiu lá já a temperatura bastante, ó. Daqui a pouquinho ele já... Certo? Então agora ele esfriou e voltou ao que era lá, certo? Então, voltando aqui, tá? Eu já vou, até para antes de terminar, eu vou dar comentar um pouquinho sobre os 3 exercícios que eu preparei para essa aula. 4, mas 3 são, tá? São exercícios bem interessantes, tá? Que primeira coisa, vocês vão ter que descobrir qual que é o tipo de dilatação, aplicar as fórmulas e ver o que está perguntando ali, ok? Primeiro é bem tranquilinho, nem vou comentar, é simplesmente um fio de alumínio que eu aqueci, certo? Esse segundo aqui, a gente vai falar da ponte Rio-Niterói, esse aqui é um dado real, tá? Isso não é brincadeira, isso acontece mesmo. E a ideia é a ponte, agora não é mais a maior, mas a ponte do Rio de Janeiro ela tem 13 km de extensão, certo? E a gente viu lá no primeiro, quando eu passei sobre dilatação, a gente viu que as pontes eles fazem ela em pedaços e colocam uma junta de dilatação que, quando a dilatação, ela, vou mostrar aqui pertinho, então ver se eu consigo mostrar aqui, que quando ela aumenta de tamanho, para compensar, um pedaço da ponte entra dentro do outro, certo? Então, a cada pedacinho, a dilatação a gente vê que a gente viu lá que nos sólidos ela é bem pequenininha, mas quando a gente tem uma coisa muito grande como 13 km, vocês vão ver que a ponte ela aumenta bastante de tamanho, certo? E no exemplo aqui eu considerei o seguinte, como se não existisse ela fosse uma ponte inteira e ela só variasse essa temperatura. Essa temperatura eu pesquisei ela, a temperatura mais ou menos que durante o ano varia no Rio, tá? Tem até maiores, mas em média no verão ela chega a 40 graus e no inverno lá, como ainda bem que não é muito frio, não. Ele chega até a ser frio, mas 12 graus é tranquilo. Tipo, a mínima que acontece lá é 12 graus. Então tem essa variação de temperatura. Eu coloquei aqui o coeficiente de dilatação do concreto, eu quero saber que diferença de tamanho que vai dar essa ponte. Então aqui eu vou considerar ela 13 km e ver quanto que ela vai aumentar. Ok? E essa da número 3, tá? Ela é para vocês pensarem um pouquinho. Porque imagina o seguinte, vocês viram que no experimento que eu fiz ainda há pouco, quando os líquidos, o coeficiente de dilatação deles é bem diferente. Ele é bem alto. Então vocês olham aqui, ó, o vidro é 2,7 10 na 5 e o álcool tem 1,1 10 na menos 3. Tá? Quando a gente coloca alguma coisa, um líquido, não tem como eu aquecer um líquido na mão, vou esquentar a mão, tenho que colocar dentro de algum recipiente. Só que se eu vou variar a temperatura desse recipiente, a gente viu também que há troca de calor entre esses dois objetos. Certo? Assunto das aulas anteriores. Só que não vai haver só uma troca de calor, o vidro só vai aquecer. Qualquer coisa, quando aquece, ele também vai dilatar. Certo? Então, se a ideia desse exercício é, a gente vai calcular um vidro, um potinho de alguma coisa que cabe meio litro dentro,
Digamos que eu enchi até em cima, até a tampa. Tá? Ele está aberto, então eu enchi até em cima. De álcool. E eu aqueci os dois objetos. Só que o que vai acontecer? Se tivesse só o vidro, ele vai, se ele cabia 500 ml, ele vai caber um pouquinho mais. Certo? Se eu aquecer o álcool, o que vai acontecer? O álcool vai aumentar de volume. Só que como os dois coeficientes são diferentes, vai derramar um pouco. Eu quero saber o quanto que vai derramar. Certo? Tá? Não vou dar muito spoiler, quero que vocês calculem isso. Isso a gente chama de na dilatação dos líquidos e dilatação aparente, porque parece que o álcool vai dilatar só um pouco, mas ele não, a gente não pode considerar só isso, porque tem o que cabia o vidro antes que também aumentou. Ok? E a 4 é uma conceitual, nem vou comentar, mas está aqui. Tá? Depois vocês dão uma olhada, que é o que influencia na dilatação. Certo? A gente terminar o assunto de dilatação com chave de ouro. Ok? Tá? Então são esses 4 exercícios aqui, 3 são bem são de cálculos, prestem atenção, cálculo, variação de temperatura, não esqueçam que aqui a gente tem menos 5, eu tenho menos 3, aqui é menos 5, lá é menos 5 também, tá? Vejam a variação de temperatura, ver se qual é final menos inicial, então vamos aplicar a matemática corretamente. Ok? Tá? Então, e se vocês gostaram da atividade que a gente tentei mostrar no vídeo, ao vivo fica mais legal. Tá? Quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou levar os 2 experimentos. E para a semana que vem, como o assunto é novo também, eu vou tentar fazer um experimento já de cara para a gente mostrar. Tá? Mas eu estou planejando ele ainda. Quando eu vou planejar para levar para a sala de aula é uma coisa, mas aqui para a gente mostrar em vídeo é mais complicado. Tá? Até eu pensei que esse dali com as luzinhas vai ficar mais tranquilo, mas depois eu vi que não ficou tão bom assim. Vai ficar mais legal pra gente ver ao vivo. Ok? Então, não se esqueçam, se inscrevam no canal. Tá? Obrigado. O meu filho agradece lá, ele não quis me aparecer aqui agora, mas ele tá todo feliz lá, porque tinha, até ontem eu vi, tinha 110 inscritos, tá bem legal. Tá? Então deem um like lá, comentem, que ele vai lá e dá um coraçãozinho sempre. Ok? Então, tenham uma boa semana e um bom trabalho para vocês.